Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula 19, tá? Vamos lá, que a tia preparou uma aula bem legal para vocês, um conteúdo bem curtinho, e nós vamos estar falando hoje de polígonos regulares, seus ângulos internos, ângulos externos, vamos estar falando da parte toda de diagonal, tudo isso a gente vai estar falando nessa semana. Primeiro nós vamos relembrar o que é um polígono regular, está na página 98. Polígono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos são congruentes. Lembrando que para ser um polígono regular, ele tem que ser convexo. Aí a tia trouxe aqui, ó, para relembrar, porque você poderia perguntar assim, o que é convexo mesmo? Então, convexo é quando não tem assim, ó, não tem um ângulo côncavo, ó, não tem essa abertura, esse traçar aqui, ó, de uma reta que os pontos ficam do lado de fora. Um polígono regular não pode ser assim, só pode ser convexo, tá bom? Temos um exemplo aqui de um polígono regular, lados iguais e ângulos congruentes. Quando eu falo ângulos, eu falo de ângulos internos e externos, tá bom? Deu para lembrar? Na página 98, a gente vai falar de diagonal. E diagonal é um segmento de reta que une um vértice ao outro. Pessoal, um vértice ao outro não consecutivo, porque eu não posso traçar uma diagonal de A até E. A até E já é o lado do polígono, então não posso traçar diagonal. Então é o seu próximo, que é o não consecutivo, é o que não está próximo a ele, ok? Aqui no pentágono, eu tenho, partindo do vértice A, duas diagonais. Aqui no hexágono, né, 6 lados, do vértice A, eu tenho 3 diagonais sendo traçadas. E aqui no heptágono, eu tenho, de 7 lados, eu tenho, partindo aqui do vértice A, 4 diagonais. O que isso tem em comum, professora? Olha só, o que ele tem em comum é que quando eu tenho a quantidade de polígono, a quantidade de lados do polígono, que a gente vai estar representando por N, eu tenho sempre 3 vezes menos a diagonal partindo de um vértice só. Olha o que aconteceu, não foi isso que aconteceu em todos eles? Ó, de 5 para 2, 5 menos 3, 2, 6 menos 3, 3, 7 menos 3, 4. Foi isso que aconteceu em todos. Então, quer dizer que no octógono, que tem 8 lados, de um vértice só, vão sair quantos? Isso mesmo, 5 diagonais, 8 menos 3. Viu como é fácil através de uma fórmula? Então, se eu quero saber a quantidade de diagonais, eu posso pegar a quantidade de lados, que é a mesma quantidade de vértice, vezes a quantidade de lado menos 3. Porque se eu tenho 5 lados, eu vou ter 5 menos 3, que vai ser 2, não é isso? 2 diagonais, 5 vezes 2, não é isso? Então, eu vou ter 10. 10? Mas olha só, desse vértice A, eu tenho AD e AC. Quando eu pegar do vértice D, eu vou ter o DA de novo. Ué, ele já foi traçado? Quando eu partir do C, eu vou fazer o CE e depois, opa, o CA já está pronto. Isso quer dizer que nós vamos ter que dividir por 2, porque quando a gente vai fazer no outro vértice, ele já vai ter um traçado, porque já foi traçado pelo outro vértice anterior. Então, nesse caso, a gente vai dividir isso aqui pela quantidade de 2, porque partem 2 vezes do mesmo vértice, ok? Bom, olha como essa fórmula nos ajuda. Ela é uma benção. Olha só, N quantidade de lados do polígono, já falamos. Essa fórmula é o seguinte, diagonal é igual a quantidade de lados vezes a quantidade de lado menos 3 dividido por 2. Bom, aí a gente pensa, poxa, um quadrado é fácil fazer a diagonal. Claro que é, só traçar aqui e aqui, ó, eu já tenho. Colocamos na fórmula para ver como ia ficar. Diagonal é igual a quantidade de lados, 4 lados, vezes 4 lados menos 3, que é sempre menos 3, para saber porque quanto parte de uma. Então, 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2. Duas diagonais. Perfeito.
Aqui eu tenho um heptágono, 5. Até não daria para fazer, né? Não seria tão ruim traçar aqui essas diagonais. Mas olha como a fórmula nos abençoa e nos ajuda a resolver isso. A quantidade de lados vezes a quantidade de lados menos 3, dividido por 2. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. O heptágono é o único polígono que a quantidade de lados é a mesma que a quantidade das diagonais. Até aqui não está ruim, não é isso? Lembrando que o triângulo não tem diagonal. Mas e quando eu tenho um polígono desse tamanho? E quando eu tenho um polígono de 25 lados? Você já se imaginou que isso aqui são diagonais? Você já viu como seria difícil isso aqui é só uma parte do polígono. Ó. Um polígono de 25 lados está aqui, ó. Seria nada fácil fazer. Olha como a fórmula nos ajuda. Aqui no polígono de 25 lados, eu tenho o seguinte: 25 vezes 25 menos 3, dividido por 2. Aí, primeiro parênteses, 25 menos 3, 22. Eu simplifiquei aqui, 25 vezes 11, 275. Olha como nos ajudou. Imagina fazer aqui 275 diagonais, porque o polígono de 25 lados já é um caso difícil de se desenhar. Fazer as diagonais seria quase impossível, mas a fórmula nos ajuda. Vamos falar também de soma de ângulos internos e externos de um polígono, está na página 100 e 102 do livro. Partindo aí, essa figura está no seu livro também, tá? Nós temos aqui um hexágono. Desse hexágono, nós fizemos aqui, partindo do vértice A, as diagonais. E o que aconteceu aqui? Partiu em quantos triângulos? 4 triângulos. Aí eu quero lembrar com vocês, qual é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. Beleza. Qualquer triângulo é 180. Então, se eu falo da soma dos ângulos internos desse triângulo, ou que é 180, e aqui eu tenho 4, 4 vezes 180, 720. Então, nesse caso aqui, eu tenho o grau, a soma dos ângulos internos, 720 graus. Ok? Deu para lembrar? Bom, assim ficou bem tranquilo também. Mas nós temos também uma fórmula que nos ajuda a isso. Partindo dos triângulos, eu tenho aqui, ó, esse pentágono. E nesse pentágono que partem 3 vértices, né? 2 vértices formam 3 triângulos, nós temos 3 vezes 180 graus, que dá 540 graus. Já desse daqui, que é um hexágono, que partem 3, lembra lá, lado menos 2, não é isso? Partem 3, lado menos 3, desculpa, 3 ângulos, e ali formam 4 triângulos, formando 4 vezes 180 graus. Lembrando que cada triângulo equivale a 180 graus, a soma dos seus ângulos internos. Então, para resolver isso aí, também temos uma fórmula, que a soma dos ângulos internos é igual à quantidade de lados menos 2 vezes 180 graus, ok? A soma dos ângulos internos é igual à quantidade de lados menos 2 vezes 180 graus. Caso a gente queira descobrir o valor de cada ângulo interno, é só dividir a quantidade da soma pela quantidade de lados, não é isso? Porque a quantidade de lados é a mesma da quantidade de vértices, ok? Ótimo, beleza! Então, viu como é fácil calcular a soma dos ângulos internos e até mesmo descobrir qual é o valor de um ângulo interno? Muito tranquilo, não é isso? Vamos relembrar? A soma dos ângulos internos é igual à quantidade de lado menos 2, que aí eu vou descobrir quantos triângulos vão ser, vou multiplicar por 180. Beleza? Se eu quero saber um ângulo interno, é só dividir a soma pela quantidade de lados, ó. Uma belezinha, não é isso?
Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os ângulos externos também e relembrar de algumas coisas que a tia tem falado durante as aulas. Olha, o ângulo interno com seu ângulo externo, eles são suplementares. E demos falando muito quando trabalhamos com quadriláteros, quando falamos com os paralelogramas, quando falamos com o triângulo, já falamos sobre isso. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. O ângulo interno com seu ângulo externo, eles são suplementares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Mas o que a gente já sabe, mas aqui eu trouxe esse desenho que tem uma boa demonstração, é que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. De qualquer polígono? Sim. Qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. E através desse desenho aqui, a gente consegue observar isso. Olha só, foi pego aqui, ó, todos os ângulos externos e juntamos eles aqui. Olha o que aconteceu. Formou o ângulo de uma volta inteira, o ângulo de 360 graus. Olha como é uma beleza. Então, qual é a fórmula da soma dos ângulos externos, professora? A soma dos ângulos externos é igual a 360. Só isso? Só isso. Que beleza, né? Aí, se eu preciso descobrir um ângulo externo, quando eu preciso saber qual o valor ou qual a medida do ângulo externo, é só pegar a soma dos ângulos externos, que é 360, e dividir pela quantidade de lado. Viu como é fácil? Muito tranquilo, né, gente? Aqui tia trouxe um resumão. Eu com você dava um pause aí, copiava esse resumo das fórmulas que a tia colocou, que muito vai te ajudar. Ângulo de um polígono regular. Ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos, que é n-2 vezes 180, dividido pela quantidade de lados. Aí você descobre um ângulo interno. E o ângulo externo, você vai ter com o ângulo externo a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, dividido pela quantidade de lados. Achei esse resumo do professor Rodrigo Carvalho um resumo ótimo para a gente ter anotado aí na apostila, no canto da apostila, no caderno. Vale a pena até mesmo porque vocês vão fazer atividade e vai precisar. Bom, nós temos uns exemplos que a tia colocou aqui para a gente não ficar só falando de fórmula e como utilizar essas fórmulas, professora. Que hora que vai aparecer? Olha só, no exemplo número 1, sempre n, número de lados, beleza? Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Heptágono, 7 lados. O heptágono possui... já falei, né? A soma dos ângulos internos é n-2, que é a quantidade de diagonais que parte, não é isso? 3 vão formar 3 triângulos, né? A quantidade menos 2 vai ser a quantidade de triângulos que a gente vai conseguir e vai multiplicar por 180. Por exemplo, se é o heptágono, 7 lados, 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, a soma dos ângulos internos total do heptágono é 900 graus. Belezinha, é só substituir. Quanto mede o ângulo externo de um hexágono? O hexágono, 6 lados. O ângulo externo é a soma dos ângulos externos. Quanto é? 360 graus. Dividido por 6, 60 graus. É só isso, professora? É só isso. Uma beleza. Quantos lados possui um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340 graus? Agora, ele quer a quantidade de lados que tem esse polígono, sabendo que ele tem no total, a soma total é 2.340. Não tem problema, eu tenho a fórmula, ó, a soma dos ângulos internos é n-2 vezes 180. Opa, aqui no probleminha ele já me deu o valor da soma dos ângulos, ó, 2.340. N é o que eu quero saber, menos 2 vezes 180. Vamos fazer uma distributiva, 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. O menos 360 pula para o outro lado da igualdade, mais 360, que vai dar 2.700. 180 passa para o outro lado dividindo. Aqui só virou o lado da igualdade, tá?
180 sendo dividido de 2.700, 15. Opa, esse polígono possui 15 lados. É só isso mesmo? É só isso mesmo. No exemplo 4, eu tenho qual a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Eneágono, 9 lados. E agora ele quer saber qual é o ângulo interno. O ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Aqui eu tenho a soma dos ângulos internos e aqui a quantidade de lado que deu uma corridinha para cá. A soma dos ângulos, n, 9 menos 2, 7. 7 vezes 180 é a soma dos ângulos internos. Dividido pela quantidade de lados, eu tenho 140 graus. Então, cada ângulo dentro de um eneágono regular, ele tem 140 graus. São ângulos obtusos, né? Professora, mas é só isso? É só isso. É só você entender a fórmula e colocar, é substituição. É só resolver. Por isso que eu digo que a matemática é linda, não tem para onde correr. É só fazer isso. Resolveu através das fórmulas. De tanto você praticar a fórmula, você acaba aprendendo. Não precisa nem decorar. Através dos exercícios e a prática, você vai saber lidar com ela. E agora é a hora de praticar. E sabemos que na prática é que aprendemos. Agora é com vocês. Vamos pegar aí o plano de aula que eu tenho aí junto, né? Um plano de estudos para você com atividades do nosso livro, ok? Vamos fazer, enviar aquela foto e na live nós nos encontramos para fazer aquela correção, tá bom? Ah, e não esqueçam de me mandar a foto, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima e até a live.